Deus não chamou a gente, irmãos, para construir igreja. Deus não chamou a gente para comprar terreno. Deus não chamou a gente para comprar cadeira. Deus chamou a gente para alcançar uma cidade. Deus chamou a gente para que possamos tornar criaturas e levá-las ao entendimento de filhos. E se você faz isso, tudo aquilo que você espera vai vir para você. A gente não precisa se preocupar. A gente sempre tem pregado aqui que o recurso está dentro do propósito. Se existe escassez de recurso, é porque você está fora do projeto de Deus. Desculpe se eu decepcionei você, mas é isso que a palavra diz. Se de alguma forma cava-se e não se encontra água, porque você está cavando no lugar errado. Então toda escassez aponta para a gente, é um alerta, é um outdoor de Deus dizendo: você está fora do seu propósito. Porque se você estiver dentro do seu propósito, dentro daquilo que Deus te chamou para você fazer, você vai encontrar o recurso. Porque é Ele quem provê. Amém? Isaías capítulo 44, verso 3, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará o nome de Jacó. O outro ainda escreverá na sua própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Pai, nós adoramos a Ti pela Tua palavra. Declaramos, Pai, a Tua autoridade sobre nós, a Tua revelação, Teu direcionamento para essa noite. Nos colocamos debaixo, Senhor, da Tua voz e debaixo da Tua direção. Abra o nosso entendimento, abra os ouvidos espirituais, abra os olhos para que Teus filhos vejam. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero falar um pouquinho para você hoje sobre avivamento. Sobre um avivamento responsável. Não sobre esse avivamento que nós encontramos hoje, que todo lugar onde tem muita gente, muito barulho é avivamento. Não, isso não é o avivamento. O avivamento, irmão, não é barulho. O avivamento não é multidão. Não que aonde tenha multidão não tenha avivamento. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que ter muita gente não é sinal de avivamento. Não é porque cresce muito que é avivado. Se fosse assim, os muçulmanos eram os mais avivados da terra. Não quer dizer que crescimento, porque cresceu muito, é avivamento, é algo de Deus. Por quê, pastor? Satanás, querido, começou lá no Éden como uma serpente. Era uma serpente, uma cobra. E acabou lá em Apocalipse como um dragão. Ou seja, ele cresceu muito, se alimentando, sabe de quê? Do pó. Satanás se alimenta do pó da terra. E o pó da terra, irmãos, é a nossa carne, é o nosso pecado. A Bíblia diz que nós somos pó e para o pó nós retornaremos. Ou seja, o nosso corpo, a nossa estrutura terrena, carnal, ela é pó. E Satanás se fortalece, Satanás cresce, Satanás se desenvolve por aquilo que se alimenta da nossa humanidade, da nossa carnalidade. Dizia para vocês há poucos dias aqui atrás que a carne tem o destino certo. Ela veio do pó e para o pó retornará. O Espírito veio de Deus, veio do Pai e para o Pai ele retornará. A minha pergunta para você foi: e a alma? O que nós vamos fazer com a alma? O que você vai fazer com a sua alma? Para quem será? O que nós vamos fazer com a nossa alma? Porque nós estamos aqui nessa terra para definir o que nós iremos fazer com a nossa alma. Por quê, pastor? O corpo tem destino certo,
o espírito também, a alma que está por decidir. Nós estamos aqui tentando, querido, salvar a nossa alma. E hoje você é quem sabe se ela se inclina para as coisas da sua carne ou se ela é governada pelo Espírito de Deus. Mas Satanás se alimentando disso cresceu muito. Então, não é porque tem muita gente que é avivamento. Não é porque faz muito barulho que é avivamento. Não é porque se dança e se pula muito que é avivamento. Também não estou dizendo, irmão, que onde tem barulho não tem avivamento. Não é isso. Senão a gente estava meio enrolado também, né? Que a gente é meio barulhentozinho. Mas não necessariamente onde as pessoas pulam, dançam e gritam, isso é avivamento. Porque o avivamento responsável, irmãos, o que a palavra chama de avivamento, é uma igreja que manifesta atos de justiça. É uma igreja empenhada, posicionada em manifestar a glória de Deus. É uma igreja empenhada, posicionada em salvar, em ganhar uma cidade. Então, se a igreja cresce muito, não estou falando uma denominação, não estou falando uma placa, não estou dizendo uma Mevan, mas eu estou dizendo se juntarmos as forças na cidade, se a igreja, aqueles que se dizem filho de Deus, crescerem numa cidade, só que se a cidade não for transformada, então não existe avivamento ali. Poxa, quase 50% daquela cidade são filhos de Deus. Mas se você pegar nas estatísticas, aumentou a corrupção, aumentou a roubalheira, aumentou o desemprego, aumentou os homicídios, aumentaram os prostíbulos de um ano para o outro, aumentaram os pontos de drogas. Então não tem avivamento nessa cidade. Ou tem um avivamento irresponsável. E o avivamento que eu quero falar hoje para você não é aquele avivamento, irmão, da televisão, de milagres, de sinais, de gente vomitando coisa, de inquérito com os demônios, onde se pergunta isso e aquilo. Não estou dizendo para você, irmãos, que isso não é de Deus. Não coloque palavras na minha boca, não me comprometa. Eu creio muito no poder de Deus, na unção de Deus, creio na libertação, creio nos milagres, creio em cura. Mas isso, irmãos, não é o foco, isso não é avivamento. Porque pessoas estão sendo curadas, mas estão indo para o inferno. Pessoas estão sendo curadas, mas não tem vida transformada. Pessoas estão correndo atrás de revelação, de mais um que fala, mais um que revela, mas não tem mudança de vida. Não muda o seu caráter, não muda o seu entendimento. E eu gostaria de falar para você hoje de um avivamento responsável. De algo que o Senhor está trabalhando em nós. E por que isso é muito importante, irmãos? Porque essa geração que está caminhando hoje, essa geração que nós estamos treinando, que são os nossos filhos, irmãos, talvez seja a última ou as últimas gerações da igreja. Consegue entender essa responsabilidade? E isso vai definir a roupagem da noiva para o tempo do fim. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que a noiva, ou seja, a igreja, ela vai se vestir com linho fino. O que é o linho fino? O que a Bíblia diz que é o linho fino? Os atos de justiça dos santos. A igreja que Jesus vem buscar, ela é vestido de linho fino, resplandecente e puro, que é os atos, que são os atos de justiça dos santos. Que santos? Olha para o seu lado aí que você vai ver um santo. Olha para o seu lado que você vai ver um santo. E o que nós precisamos fazer? Lembra da semana passada que nós falávamos em crescer? Que a gente não pode, não deve se tornar uma igreja pedinte, não deve se tornar pessoas que correm atrás de coisas.
Mas falávamos aqui no domingo passado, irmãos, que a igreja precisa, vamos ver se você lembra, de crescer. A palavra diz em Gálatas que se o herdeiro for menino, ou seja, criança, de nada ele difere de um escravo, embora ele seja senhor de todas as coisas. Então, irmão, o que você precisa? Você precisa crescer. E Deus está levantando, irmãos, uma igreja que cresce. Ou seja, o que nós precisamos buscar, irmãos, é amadurecimento. É crescimento. Para quê? Para aquilo que foi liberado, para que aquilo que é a herança do Senhor, liberada sobre nós possamos tomar posse disso. Nós precisamos subir o nível. E isso é muito importante, irmãos. Eu gostaria que você pensasse nessa noite aqui se você é um desses que tem elevado o nível na sua geração, que tem elevado o nível no seu tempo, que tem elevado o nível na sua família, que tem elevado o nível lá no seu trabalho. Como é você, irmão? Como sou eu? Na minha família, no meu trabalho, na minha faculdade, nos lugares aonde eu passo, você eleva o nível? O que é elevar o nível? Atos capítulo 5 fala de Ananias e Safira. Fala de um casal que Deus pediu algo a eles. Não foi o pastor que pediu, não foi o apóstolo Pedro, não foi o presbítero, foi o Espírito Santo que falou para Ananias e Safira: olha, vocês têm uma propriedade, vocês têm um campo, deveria ser uma fazenda, um sítio, alguma coisa assim. Pegue aquilo, venda e coloque aos pés dos apóstolos. Está na Bíblia, irmãos, Atos capítulo 5. Não fique bravo comigo, foi Deus que pediu, não fui eu não. E o que acontece? Eu também não estou falando de oferta não, que já foi tirada. Eu estou falando de outra coisa, você não precisa ficar preocupado. Pegue esse recurso e entregue ao Senhor. E diz que Ananias e Safira, eles conversaram entre eles, eles combinaram marido e mulher, falaram assim: vamos dar um tumé, vamos dar um jeito de entregar só uma parte. E quando eles entraram numa fila para entregar aquilo que eles colocaram no coração e não aquilo que o Espírito Santo mandou, na hora, o apóstolo Pedro olha para eles, né, para um, depois para o outro, e diz assim: por que encheu Satanás o teu coração? Ponto 1. Ponto 2, e mentiste ao Espírito Santo. Eles estavam fazendo duas coisas. Primeira, deram ouvido a Satanás. Segunda, mentiram ao Espírito Santo. O que Pedro estava querendo dizer, ou deixar subentendido, é que não tinha sido ele que havia pedido, que não havia sido homem algum que tinha pedido, mas o Espírito Santo havia pedido algo a alguém. E toda vez que o Espírito Santo, irmãos, te pede algo, é para provar onde está o seu coração, a sua fé, a sua perseverança. E aí diz que imediatamente eles foram consumidos. Eles viraram uma pedra, uma estátua de sal. Você entende isso? Que eles foram consumidos naquele momento e foram levados para fora. Agora, por que isso acontece? Porque, irmãos, o problema é a fila que eles entraram. Eles entraram numa fila que antes deles tinham passado um homem chamado Barnabé. Vai lá, Atos capítulo 4, você vai ver Barnabé. E capítulo 5 você vê Ananias e Safira. Passou um homem chamado Barnabé, que o Senhor havia pedido a mesma coisa para Barnabé. Barnabé, o filho da consolação. É isso que quer dizer Barnabé, filho do Espírito Santo. Bar, filho. A palavra bar significa em grego filho. E nabé ou nabear é uma palavra que significa consolador ou Espírito Santo. Então Barnabé havia passado e Deus havia pedido a mesma coisa para Barnabé. Barnabé passou e cumpriu o que Deus tinha falado. Sabe o que aconteceu, irmão? Naquela fila elevou o nível.
Quando alguém passa em algum lugar antes de nós e obedece a Deus naquele lugar, se elevou o nível. Quem vem depois, irmãos, está frito. Quem vem depois encontra um nível elevado. Então eles entraram numa fila que alguém que havia elevado o nível tinha passado. E deixa eu falar para você, Deus está nos chamando para ser esta geração, esta igreja. Esses filhos que elevam um nível aonde passam, obedecendo a Deus, manifestando o reino de Deus. Por que Hófni e Finéias, eles faziam o que queriam? Hófni e Finéias, se você for ver lá em 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver a história deles, dos filhos de Eli. Diz que eles, irmãos, adulteravam dentro da casa de Deus. Diz que eles pegavam aquela parte do sacrifício que era do sacerdote e eles comiam da gordura, comiam da parte que era do Senhor e depois do sacerdote. Da parte da consagração do sacrifício que era de Deus, os filhos de Eli, Hófni e Finéias comiam daquela comida. Diz que eles se deitavam com as moças, com as jovens. Eles não só estavam em fornicação, mas eles estavam adulterando, prostituindo a casa de Deus, porque faziam isso nas portas do templo. E sabe o que acontecia naquele tempo, irmão? Nada. Agora eu quero que você olhe para mim e pergunte, por que, pastor, que não acontecia nada? Por que Deus não fazia alguma coisa? Porque diz a palavra de Deus que naquele tempo não existiam profecias e as visões eram raras. A Bíblia diz que naquele tempo não existia uma geração que elevava o nível. Naquele tempo não existiam intercessores posicionados, homens caminhando em santidade, proclamadores de um evangelho genuíno. Então eles pintavam e bordavam e nada acontecia. Mas a palavra de Deus também diz, irmãos, que na época de Moisés, quando Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho no santuário, quando eles entraram no lugar onde não tinham sido chamados, não tinham direção de Deus para entrar, oferecendo um fogo estranho, ou seja, oferecendo algo, um sacrifício que não era de Deus, diz que o fogo do Senhor veio e os consumiu na hora. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, irmãos, que o que aconteceu na época de Moisés com Nadab e Abiú é a mesma coisa que aconteceu com Ananias e Safira. Eram homens em pecado vivendo no meio de uma geração santa. E aí não funciona, irmão, não dá certo. Porque ali, na época de Moisés, existia um pastor, existia um sacerdote, existia um líder, Moisés, que falava com Deus face a face. Diz a Bíblia que ele falava com Deus face a face. Que ele subia no monte, conversava com o Senhor, ou seja, o nível estava lá em cima. E quando o nível está alto, o pecado não subsiste. Então Deus está nos chamando, irmãos, para sermos uma geração que eleva o nível, para sermos uma geração que atrai um avivamento genuíno para a terra, algo poderoso. Você pode, em Números capítulo 26, verso 61, você pode conferir Nadab e Abiú. Nós estamos diante, irmãos, de uma igreja, e nós temos trabalhado para isso, para caminhar naquilo que Deus tem nos dado. Nós falávamos em paternidade, em gerar isso no coração dos filhos. E tomamos como base também, nós falamos que a paternidade ela tem 3 pilares, você se lembra? Primeiro, proteção. Segundo pilar, destino. E o terceiro, limites. Nós queremos e nós buscamos a paternidade de Deus e também uma paternidade espiritual. Só que o primeiro pilar é o pilar da proteção, mas o segundo pilar, queridos, é dar destino, é dar limites.
Deus nos chamou para dar destino a uma geração. E não foi somente eu, Deus chamou você, querido, para forjar uma geração. Deus chamou você para desafiar pessoas, para gerar uma paternidade espiritual na vida de outras pessoas e dar destino para essas pessoas. E como que nós vamos dar destino a uma geração, irmão? Nós não fomos chamados, querido, para bajular o pecado. Nós não fomos chamados para ser conivente com os pecados. Às vezes a gente conversa com pessoas e as pessoas falam assim: pastor, eu tenho um problema. E muitas vezes nós não entendemos que problema é diferente de pecado. Pecado é pecado e problema é problema, são coisas diferentes. Mas eu quero dizer para você que aquele que sara, aquele que cura, aquele que liberta, ele está aqui nessa noite, irmãos. E nós estamos aqui não é como justos diante de Deus, nós estamos aqui como pecadores diante do Pai, para sermos uma geração restaurada, limpa, curada, sarada, para que Deus nos levante e nós assim possamos elevar o nível. E como que nós vamos dar destino a esses filhos? Como que se dá destino, irmãos? Pelo ensino, pelo confronto, pelo confronto. Eu não falei afronta, eu falei confronto. Você afrontar alguém é uma coisa, você confrontar é outra coisa. A gente só confronta, irmãos, a quem a gente ama. Nós só confrontamos aqueles que nós amamos. Quando você não ama alguém, não deveria ser assim. Esse não é um coração de filho, mas você está pouco se lixando para o que a pessoa está fazendo de certo ou de errado. Tem uns ainda que, né, mais raivosos ainda, que falam: tomara que se arrebente mesmo. Aqui não tem isso, né, irmão? Eu sei que não tem, mas por aí tem. Você sabe que nós somos assim, e nós precisamos mudar isso em nós. Porém, irmãos, aquele que confronta é aquele que ama. Porque, irmãos, a fase final, escuta isso e anote, a fase final do confronto é o consolo. Você confronta quem você ama, você confronta quem você tem como filho. Porque você espera, você deseja, você tem, sabe, a intenção de ver aquela pessoa sarada, curada, transformada, mudada. Você investe na vida dela. Você lembra no Evangelho de Marcos, quando o Senhor chegou para aquele jovem rico? Lembra disso? E ele chegou conversando com Jesus e começou a falar: eu guardo a lei, eu faço isso, eu faço aquilo, eu guardo os mandamentos. E ele queria ser salvo, ele queria entrar no reino dos céus. O que me falta? Disse ele. O Senhor falou assim: guarde os mandamentos. E ele falou: isso aí eu tiro de letra, tenho guardado todos. E diz então o Senhor que, olhando para ele, falou assim: então pega tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Meu Deus. Porque a Bíblia diz que ele era senhor de muitas coisas. Na verdade, ele não era senhor de muitas coisas que exerciam senhorio sobre ele. Porque o problema, querido, não é você ter muitas coisas, o problema é quando as muitas coisas te têm. Mas o detalhe desse texto, o detalhe desse versículo que está em Marcos 10, 21, diz assim: Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus, olhando para ele, o amou. E quando, irmãos, Jesus ama, e fica o exemplo para nós, quando nós amamos, nós vamos levar a pessoa a dar tudo. Você está entendendo isso? Todo aquele, irmãos, que Jesus amou, está chamando para a sua obra, Ele quer que dê tudo. E tudo não está restrito a coisas, está restrito ao seu tempo, à sua vida, ao seu coração, à sua alma, aos seus pensamentos, seus sentimentos, seus sonhos, seus planos. Sabe, eu estou dizendo algo aqui, eu estou vendo que o clima está diferente de semana passada. Que nós falamos de uma mensagem para pai, né, do amor do pai. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estou chamando agora a igreja a uma responsabilidade.
Há um avivamento com responsabilidade. Há uma igreja que se posiciona para transformar uma cidade. Há uma geração que passa nos lugares onde passa, aumentando o nível e puxando junto com ele o nível. Então, Marcos 10, 21 diz assim: Jesus olhou para ele e o amou. E disse: falta-lhe uma coisa, vá, vende tudo o que possui. Sabe por que Jesus pediu ele? Porque o amou. Quando, irmãos, nós amamos, nós levamos, conduzimos aquela pessoa a dar tudo, a abrir mão de tudo que tem em nome de Jesus. É um novo tempo, é um novo entendimento. Amém? Glória a Jesus. Eu quero dizer para você, querido, que isso é tão importante, porque essa é uma geração que vai ter que pensar não uma, nem duas, nem três vezes antes de sair da linha. Essa é uma geração que vai ter que pensar, irmãos, 3 vezes antes de fazer negócios ilícitos. Essa é uma geração que vai ter que pensar 3 vezes antes, irmãos, de nos púlpitos iludirem as pessoas para ganhar dinheiro. Essa geração é uma geração, irmãos, que vai ter que pensar 3 vezes, 4 vezes antes de iludir as pessoas para encher os templos. Essa geração, irmãos, é uma geração que vai ter que pensar, irmãos, 10 vezes antes de dormir com a mulher dos outros. Antes de subir nos púlpitos para ministrarem a Deus em pecados, em falhas. Antes de reterem alguma coisa que não lhes pertence. Antes de caminharem em negócios ilícitos, sendo a igreja do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque essa igreja é a igreja que o Senhor quer vestir com linho finíssimo e puro. Com linho finíssimo e puro. E quando eu leio isso, eu pensava que era uma igreja com uma roupa de noiva bem branquinha, bem linda. Não, por revelação, o próprio escritor de Apocalipse, o apóstolo João, diz que são os atos de justiça dos santos. É isso que é uma igreja adornada com linho fino. Uma igreja vestida com atos de justiça, que promove a justiça. Mas essa justiça só pode vir, irmãos, se a geração que vem elevando o nível se manifestar. Porque nós temos visto, irmãos, coisas horríveis por todos os lugares onde temos passado. Eu quero dizer para você, filho querido, que a mesma unção que levanta, é a mesma unção que abate. Que a mesma unção que te projeta para frente, é a mesma unção que te para. Que a mesma unção que te dá visão sobre coisas celestiais e revelação, é a mesma unção que pode te deixar cego. Como assim, pastor? Do que o Senhor está falando? Eu estou falando, querido, do livro de Atos, quando Paulo cavalgava ou caminhava, não sei se ele caiu da onde que foi, do camelo, do cavalo, do jumento, tropeçou em algum lugar, eu sei que ele caiu, irmão, a Bíblia diz que ele caiu, não sei da onde, mas aonde ele perseguia os cristãos, ali brilhou algo, ali brilhou o sol da justiça, ali brilhou o Senhor para ele, e quando brilhou a unção de Deus, aquele que se movia, aquele que ia a cavalo, aquele que ia correndo, que ia a pé, não sei como é que ele ia, mas aquele que ia, foi parado. Vou dizer para você, não foi Satanás que parou a Paulo, foi a glória de Deus. A mesma unção que te move, a mesma unção que te acelera, a mesma unção que te projeta, a mesma unção que te leva é a unção que te para. Fala, filho, desalinhado. Filho, você precisa ser restaurado. Filho, você precisa ser corrigido.
filho, você precisa ser transformado. Então por causa disso eu vou te parar. E Deus te para, irmão. A mesma unção que vem para te dar revelação, entendimento na palavra, que parece que você está lendo a Bíblia e as palavras estão saltando no seu espírito. A mesma unção que te dá revelação, que te dá dons espirituais, que abre os seus olhos para coisas sobrenaturais, é a mesma unção que te cega. Paulo, irmãos, ficou ali 3 dias sem ver nada, cego. Ele estava cego. Estava cego. Cego por Satanás, não é? Não, cego pela glória de Deus. Por quê, irmãos? Porque ele era escolhido, porque ele era eleito de Deus, porque ele era amado do Senhor, mas estava desalinhado, fora da linha, fora do seu propósito. Tinha uma fé no Deus certo, mas fazia coisa errada. Então Deus o parou. E ali Deus parou ele. E ali Deus envia então um homem para que possa ensiná-lo, para que possa discipulá-lo, para que possa trabalhar o seu espírito. Para que então as vendas dos seus olhos possam cair e ele possa se levantar como o apóstolo Paulo. Eu quero dizer para você, querido, que a mesma unção que te projeta, ela pode te parar, que a mesma unção que te dá visão, ela pode te cegar. Então nós temos que respeitar a unção. Respeitar a unção fala de um avivamento responsável. Existia aquilo que eles chamavam de Arca da Aliança, que estava na casa de Abinadab há muitos anos. E quando Saul morre, Davi se torna rei sobre Israel. Primeiro ele tira os jebuseus de Jerusalém, da capital do reino. O segundo ato de Davi não é o primeiro, que muitas pessoas dizem. O segundo ato de Davi é buscar a presença que a Bíblia diz que há muitos anos havia sido esquecida. Querido, há quem diga que o povo de Israel, há quem diga que os hebreus, há quem diga que aqueles que representavam a igreja, os eleitos, os escolhidos de Deus, ficaram sem a presença do Senhor, porque a arca era isso, era a presença de Deus no meio do povo, há mais de 100 anos. Você consegue entender? Que deixaram, esqueceram aquela arca na casa de um homem por 100 anos, pelo menos 40 anos ficou lá, irmão. Porque Saul ele governou por 40 anos. E durante todo o reinado de Saul, a Arca da Aliança não esteve no meio do seu povo. Agora Davi chega, vai buscar, mas quando vai buscar aquela arca, irmãos, Davi não respeitou a presença. Davi gerou um avivamento sem responsabilidade. Davi foi carregar a presença de Deus como os filisteus carregaram a arca numa carroça. E por isso, a mesma unção que sempre projetou a Davi é a unção que agora está parando Davi. Você está entendendo o que eu estou te falando? Que muitas vezes nós colocamos a culpa no diabo, porque o diabo isso, o diabo aquilo, o demônio isso, o demônio aquilo. Não, irmão, você tem pai. Você tem pai. E a Bíblia diz que o pai, ou seja, Deus corrige o filho a quem ama. Essa mesma palavra diz que Deus, que a mesma unção, irmãos, que projeta é a unção que te para. Se você está sendo parado por Deus nesse tempo, se você foi cego por Deus nesse tempo, pare de brigar, irmão, e busque no Senhor o que você precisa enxergar, o que você precisa entender, o que você precisa sair, como você precisa se mover. Existe algo no seu espírito, existe uma ação de Deus, uma porção que Deus entregou para você, e eu vou falar aquilo que você tem que fazer. Eu não posso fazer.
O João não pode fazer, a Maria não pode fazer, o pastor, o presbítero, ninguém pode fazer. Deus colocou uma porção na sua vida. E Ele está esperando, irmãos, o seu posicionamento, a sua ação, o seu mover nele. Deus está esperando avivamento responsável, homens que elevem o nível da onde passem. Homens referência no seu trabalho, homens referências na sua família, homens referências como pais, homens referências como maridos, mulheres referências como esposas, pastores referências nos seus púlpitos. Para quê? Para que os atos de justiça dos santos comecem a se manifestar em uma cidade. Não é numa igreja, é numa cidade, irmão. É numa cidade. Aí, esse mesmo Deus que para Davi, um homem, a arca está caindo, e Uzá vai pegar aquela arca, morre, você sabe disso. E a arca acaba ficando pelo caminho. Só que é muito claro, irmãos. Ela vai ficar pelo caminho, ela vai ficar na casa de Obed-edom, ela vai ficar num homem que respeita a unção. Ela vai ficar na casa de um homem que entende o que é unção. Então, a arca foi colocada na casa de Obed-edom. E a mesma unção que foi juízo na vida de Uzá. Uzá, a palavra Uzá. Quem era Uzá? Irmão de Aiô. Quem era Aiô? Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, que conduziam a arca. A mesma unção que foi juízo, morte, na vida de Uzá, é bênção na vida de Obed-edom. É o mesmo Deus, é a mesma unção, que gera juízo aqui, mas que gera vida aqui. A maneira, irmão, não é porque Deus escolheu um, rejeitou outro, é porque Deus não quis aqui, quis ali. Não, é porque a forma como se coloca diante da presença é diferente. Nós como igreja, irmãos, nós deixamos de reverenciar a Deus. Nós falamos isso aqui na terça-feira. Nós deixamos de tremer e de gemer diante da sua presença. Nós deixamos de entender, irmão, que quando Deus está sendo ministrado, por isso pessoas, irmãos, não oram mais, por isso que olhos não se enchem mais de lágrimas, por isso que existem crentes nessa geração, filhos nessa geração, que há meses não dobram o joelho diante do Senhor, não sabem o que é se ajoelhar diante de Deus. Por isso que existem pessoas, irmãos, que na hora do louvor nunca se levantam. Não estou dizendo num dia que você está com dor, está com calo no pé, está com gastrite, está com dor de barriga, dor de cabeça. Ainda assim eu acho que a adoração que você dá a Deus devia ser maior do que aquilo que você sente. E seria nesse momento que você seria curado. Um dia eu operei o braço, irmãos, abri o ombro, coloquei 3 pinos na articulação do ombro. Refiz um ligamento. E o médico falou assim, você vai ficar 90 dias de repouso, 3 meses sem trabalhar. E você tem que ficar de repouso. Eu fiz, irmãos, a cirurgia numa semana, passei o fim de semana no hospital, fui para casa no início de uma semana, segunda ou terça-feira. Domingo eu falei para minha esposa, eu vou na igreja. Mas você não pode mexer, mas eu não posso, eu vou na igreja. E eu não era pastor da igreja não, querido. Eu falei, eu vou na igreja. Ou vou ficar 90 dias nessa cama, você está ficando doida? Eu vou na igreja. Eu vou adorar o Senhor. Doendo ou sem doer, com pino, sem pino, com parafuso, eu vou para a igreja. Porque aqui, irmãos, é onde o poder de Deus se manifesta. Aqui é a casa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do médico dos médicos. Se tem algum lugar propício à cura, irmãos, é na casa de Deus. Não que nas ruas não possa se curar, não que nas casas não possam se curar, mas aqui, irmãos, é a comunhão dos santos. E muitas vezes nós não sentimos coisa alguma no nosso corpo, mas nós não conseguimos levantar e adorar o Senhor, sabendo, olha,
a presença de Deus está aqui. E isso causar, irmãos, arrepio, calafrio, sabe, algo no seu espírito dizendo: Deus está aqui, o Senhor está aqui. Tenho dito, irmão, que saudade de parar no meio de uma viagem, de parar indo para Uberlândia o carro e começar a falar em línguas, chorar e adorar a Deus. Por quê? Porque Deus está ali. Ele chegou de uma forma mais intensa, e onde Ele chega, irmão, eu vou parar. De parar o que eu estou fazendo no banco, no escritório, não sei aonde, e ter uma revelação de Deus no seu espírito. Peraí, para tudo, pega o iPad, o caderno, pega o guardanapo no restaurante, irmão, pega a caneta emprestada, anota aquilo que Deus está falando. Pode ser que meia hora depois, você não saiba mais aquilo do que você recebeu. Reverencie, irmãos, aquele que é, que era, que há de vir, aquele que tem poder para restaurar e para mudar a sua sorte. Na casa de Obed-edom, a arca ficou ali, mas os filhos se consagravam diante da arca. Os filhos adoravam. Nós não fazemos mais isso hoje, porque não é uma questão de religiosidade, não é uma questão mais de um objeto. Hoje o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. Essa presença que era, sabe, ligada a um objeto, Deus escolheu a arca. Você é a arca de Deus. E Ele depositou a sua presença, a sua glória, o seu poder dentro de você. Se você olhar para uma pessoa, irmão, um ser humano, não olhe como um pedaço de carne. Olha como um recipiente que abriga a glória de Deus. O Espírito Santo está dentro da sua vida. Sabe? Mas naquele tempo tinha um objeto. E Obed-edom e sua família, eles reverenciaram aquilo ali. E a palavra de Deus diz que começou a ser bênção. Que os animais começaram a se multiplicar. Que toda a agricultura, toda a pecuária começou a se desenvolver. Que tudo ali começou a prosperar de uma forma extraordinária. De forma, irmão, que quando Davi volta, nós temos que voltar para pegar a arca. Porque no primeiro momento foi juízo para nós. A arca ficou na casa de Obed-edom. Quando eles chegam na casa de Obed-edom, eles não reconhecem o lugar que eles deixaram. 3 meses, esse lugar não era assim. Tem mais gente aqui. Tem mais gente aqui. Esses rebanhos não eram desse tamanho. Essa casa está mais bonita. Essas pessoas aqui estão felizes. Os servos têm outra feição. Por quê? Porque a glória de Deus manifesta sobre aquele lugar, num lugar de reverência. Mudou a história daquela família. Você, irmãos, estabeleça um altar de adoração a Deus dentro da sua casa. Tome a sua esposa pelos braços, os seus filhos, adore a Jesus na sua casa. Declare santidade, declare cobertura do céu sobre a sua família. Não adianta você, querido, ir à igreja se a sua casa não for uma igreja. Não adianta você procurar a melhor igreja, querido, para você congregar se a sua casa não é uma igreja. Se ali não tem oração, se ali não tem santidade, se ali não tem adoração, se ali não tem um altar levantado ao único digno de receber. Essa mesma unção que te projeta é a unção que te para. Por isso, nesse tempo, irmãos, eu vou falar para você, talvez você já esteja parado, mas eu quero dizer para você, não é te assustando, irmãos, Deus vai começar a parar muita gente nesse tempo. Deus vai começar a parar muita gente nesse tempo. Deus vai começar a cegar muitos homens. Que isso, pastor, que o Senhor está falando, irmãos? É isso mesmo que você está ouvindo. Deus vai tirar muita gente de cima dos púlpitos. Deus vai tirar o microfone da mão de muita gente, irmão. Sabe por quê? Porque as vestes da igreja estão sendo mudadas. As vestes da igreja estão sendo mudadas. Por quê, irmãos? Como começamos dizendo aqui, nos últimos dias, o Espírito do Senhor viria sobre toda a carne. Eu não sei, irmão, se o Espírito de Deus vai vir nesses dias. Vai ser, sabe, num ambiente de muita paz. Eu acho que não, eu acho que vai ser num ambiente de guerra.
Eu acho que vai ser num ambiente difícil, hostil, num ambiente de perseguição da igreja. Igual nós começamos, nós vamos terminar. Igual a igreja começou lá em Atos, lá no primeiro século, nós vamos terminar. Esse avivamento que a gente espera, irmãos, não é regado aquela coisa não, irmãos, é debaixo da espada. Desculpa se eu desanimei você, irmãos, mas é o entendimento que eu tenho. Mas nesse tempo, Deus vai trocar as vestes da sua igreja. Existe um texto tão lindo que a Bíblia fala, irmãos, que Deus levou a sua igreja para o deserto, para que ali ela pudesse se lembrar de quem é o seu marido. Jesus. A igreja tem um noivo, irmãos, que deu a vida por ela. A igreja tem um marido, Jesus de Nazaré, que entregou a sua alma na morte, que deu a vida por ela. E os céus começarão a mobilizar os tempos para trocar as vestes da igreja. Quais são as vestes? Linho, fino, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Essa é a roupa que nós vamos vestir. A palavra de Deus diz em Atos, irmãos, que o Senhor está sendo retido na sua glória. Convém que Ele seja retido até que todas as coisas sejam restauradas. Sabe por que Jesus não vem agora, hoje, buscar a sua igreja? É porque tem muita coisa que precisa ser restaurada. Trazendo para você um significado, as vestes da igreja precisam ser trocadas, para que Ele possa vir buscar a sua noiva. Eu quero dizer para você, irmãos, o nosso problema é que nós queremos colocar o vinho que Deus está dando, o vinho novo, num odre, ou velho, escuta isso, ou que não está vazio. O nosso problema é que nós não queremos esvaziar o odre. O odre, o recipiente que recebe a glória de Deus para esse tempo, somos nós. Somos nós, igreja do Senhor Jesus. Como eu acabei de falar, nós somos a arca que contém a glória de Deus. Nós somos o tabernáculo, nós somos o santuário, irmãos, que abrigamos a presença de Deus. Mas voltando para um odre, que é um recipiente de couro, e que a Bíblia diz que aquilo ali era feito de couro de animais e era costurado. Quando se colocava vinho dentro do odre, irmãos, o vinho, ele fermenta. O que é fermentar? Quando o vinho fermenta, ele expande. Quando o vinho fermenta, ele aumenta o volume. Então, se o couro for um couro velho, for um couro desgastado, ele já foi ressecado, ele já foi expandido por uma outra unção. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. E Deus está me dando isso agora, irmãos. Um couro, um odre que já foi modificado, que já foi deformado, que já foi mudado por uma outra unção. Uma unção que talvez não fosse a unção do Pai do céu, uma unção de Deus. Uma unção que até mesmo tenha sido algo de Deus, mas para um outro tempo. Irmãos, o que Deus me falou para fazer, irmãos, 10 anos atrás, nem sempre é o que Deus está falando para eu fazer agora. O que Deus me falou para fazer na semana passada, talvez não seja o que Deus está falando para eu fazer na semana que vem. Vocês estão me entendendo, igreja? Lembra quando Davi saiu na peleja, na batalha contra os seus inimigos, e ele consultou a Deus: Pai, eu vou ou eu não vou?
Eu vou na batalha contra os inimigos, eu fico. E o Senhor falou, vai. E eles foram e venceram poderosamente a batalha. Aí retornaram em vitória. Poucos dias depois, o exército inimigo se reorganiza e vem novamente contra Davi. O que Davi ia falar, irmãos? Há poucos dias atrás, nós demos uma lavada nesse povo. Vamos lá! E vamos vencer novamente. Eu, irmãos, e você talvez faria assim. Eu estou acostumado a vencer nesse território. Eu estou acostumado a resolver esse problema dessa forma. Irmão, desacostume de se mover na força do braço. Desacostume de resolver os seus problemas na carne. Desacostume de resolver os seus problemas na influência do tio, do avô, do político, do patrão. Você tem um pai que é dono de todo o ouro, de toda a prata, rei do universo, e é Ele quem resolve as suas coisas. É Ele quem te dirige, é Ele quem te move, é Ele quem te leva. Recabarraia dar arroz. Pare de dar, irmãos, engatar aqui e pedir coisa ali, de recorrer ao Egito. Você não precisa de Egito, você não precisa de influências, você não precisa de políticos. Você não precisa de ajuda, irmãos, daqueles que não seguem a sua fé. Não recorra ao Egito. Como o Senhor falou, permanece na terra. Falou para Isaac, permanece na terra, mas não tem nada na terra, tem seca. Se tem seca na terra que você está hoje, você pode decidir, ou confia na palavra que Deus te deu, ou desça ao Egito. E vai descer ao Egito, irmãos, você vai ver o que você vai arrumar daqui a um tempo. O que a Bíblia fala? Ai dos filhos rebeldes que descem ao Egito sem me consultar. Ai dos filhos rebeldes que descem ao Egito. O que é descer ao Egito, querido? O que é descer? Eu acho que esse versículo, Deus está me trazendo ele agora, está em Deuteronômio, se eu não me engano. Ai dos filhos rebeldes que descem ao Egito sem me consultar. A sombra do Egito se tornará para ele em vergonha. E a ajuda do Egito se tornará na vida dele confusão. É isso que você quer, irmão, para a sua vida? Não compartilhe, irmãos, não compartilhe o que não deve ser compartilhado. Querido, não negocie a sua unção. Não negocie aquilo que Deus está te dando. Pare de dar um jeito nas coisas. Eu quero terminar e quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda isso. O nosso problema, querido, é que Deus falou que nós somos uma estrutura, um odre. E o odre, quando ele recebe o vinho é fechado, o vinho fermenta. Quando ele fermenta, ele cresce. Quando o vinho cresce, expande. O couro novo, que ainda é um couro resiliente, que der um couro flexível, o couro cresce junto. E o odre não se rompe. Mas se você colocar, isso é real, se você coloca um vinho novo num odre já expandido, quando aquele vinho expandir, quando aquele vinho crescer, vai destruir o odre. Por isso, irmãos, que a presença de Deus na vida de pessoas em algumas vezes se torna juízo. Pastor, eu não tinha pensado nisso, mas é assim, querido. É a presença de Deus, o vinho novo é a ação de Deus na vida de alguns homens que já tem o seu odre velho, um odre que não se expande mais.
pessoas bitoladas, pessoas fechadas ao que Deus está fazendo, pessoas, irmãos, que são intocáveis, pessoas que são incorrigíveis, coronéis da fé. Eu quero dizer, irmãos, Deus vai acabar com tudo isso. Deus vai acabar com tudo isso. Por isso que eu e você nesse tempo, nós precisamos ser, irmãos, disciplináveis. Pessoas que não têm a cerviz, lembra dessa mensagem? Pessoas que não têm a nuca, a cerviz metálica. Cerviz que nunca se dobra. Pessoas altivas, teimosas, ignorantes. Não, irmãos. Os filhos de Deus são amáveis, responsáveis, submissos à voz do Pai, que estão ouvindo a voz de Deus e, sabe, se moldando. Sabe, irmãos, espiritualmente, não é o vinho que vai vir se moldar. No físico acontece assim. Se eu ponho o vinho nesse copo, o vinho vai tomar a forma do copo, mas espiritualmente não. O vinho vai vir e sou eu que vou tomar a forma do vinho. Eu que vou ter que me mover, me adaptar à unção que eu estou carregando. É como um filho. É como um filho. Como um filho que Deus coloca dentro de você. Assim é o avivamento. Como um filho que Deus coloca dentro de você. Que lindo. O Senhor coloca aquela semente no ventre de uma mulher. E assim como ela vai crescendo, irmãos, todo o corpo vai respondendo àquela semente. Não adianta a mulher falar, não, eu quero ter filho, mas eu vou ficar magrinha, bonitinha, não quero engordar. Não quero que meus seios cresçam. Não quero que meu nariz fique de borracha. Não adianta. Não quero ter dor na coluna. Não quero, irmão, não adianta. O seu corpo vai se transformar para abrigar o projeto que você está gerando. Assim é o avivamento. Irmãos, escuta isso, é muito sério. Todos nós aqui carregamos um avivamento. Todos nós aqui carregamos um projeto de Deus para este tempo. O nosso problema é que alguns estão vivendo grávidos de um projeto de Deus, de uma forma irresponsável, de uma forma inconsequente. Alguns estão carregando um projeto de Deus, negociando da mesma forma que negociava antes, fazendo seus negócios da mesma forma que fazia antes, namorando da mesma forma que namorava antes, cuidando da casa da mesma forma que cuidava antes. Não, irmão, não. Dessa forma, você vai abortar o projeto que Deus colocou dentro de você. Quando o filho, vamos voltar para o filho, a semente começa a crescer, a mãe tem que tomar alguns cuidados para que o filho venha a nascer. A mãe não pode tomar isso, não pode tomar aquilo, não pode tomar anti-inflamatório, antibiótico, porque senão, irmãos, aborta a criança. A mãe não pode tomar café, a mãe não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque está protegendo aquilo que está sendo gerado. No reino do Espírito é a mesma coisa, irmãos. Para que você proteja aquilo que Deus colocou dentro de você, para que você proteja a unção, para que você proteja o avivamento, você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar. Deixar de falar como falava. Deixar de andar com algumas pessoas que andava. Não, pastor, você luz para ela, não vai ser não, irmão, não se engane. Você já está em trevas, porque as trevas opostas têm sido trevas na sua vida, e a sua luz não tem conseguido alcançar essa pessoa ainda nesse tempo. Sai fora daí, querido, em nome de Jesus. Você que carrega um projeto de Deus, querido, tem que saber o que eu faço na minha família, o que eu faço como marido. Ei, maridão, você que está aqui, presta atenção na sua casa, presta atenção na sua esposa, presta atenção nos seus filhos, presta atenção no seu chamado.
Existe algo de Deus dentro da sua vida, responda isso em nome de Jesus. Não seja um irresponsável carregando um projeto de Deus dentro de você e agindo de qualquer maneira. Quem, irmão, se comprometeu a ter uma família, tem uma responsabilidade que solteiros não têm. Por isso que eu falo para você que é solteiro, irmão, pode pensar 3 vezes, 4, 10 vezes antes de casar. Não seja um casado com cabeça de solteiro. Não seja inconsequente, irresponsável. Existe uma ação de Deus sobre o seu espírito. O olho do Senhor, a glória de Deus está te vigiando. Esposas que têm aqui, mulheres que resolveram casar, cuidem da sua casa, cuidem do seu marido. A vida de uma mulher casada, irmão, não é só coisas, negócio, trabalho, fazer unha, comprar coisa e passar cartão. Cuida do seu marido. Cuida dos seus filhos. Cuida da sua casa. Cuida da sua casa. Cuida do maior bem que Deus te deu, a sua família. Você, irmãos, para fazer negócios, vai pensar 3 vezes a partir de hoje o que você está fazendo. Você que vai comprar e já está devendo, vai pensar 10 vezes antes de comprar, se você precisa comprar aquilo ali, ou se você não tem que pagar o que ficou para trás. Sabe por quê, irmãos? Porque só assim a igreja vai ser igreja. Você que vai prometer alguma coisa, irmãos, pense 10 vezes se você não vai voltar atrás. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Por que eu estou falando para você isso? Lindos do Pai. Por que eu estou falando isso para vocês? Filhos amados. Eu não estou afrontando você, irmão. Eu não falei nome de ninguém aqui. Se você falou, esse sou eu. Então, irmão, isso é porque sua responsabilidade é sua. Eu não estou apontando ninguém. Não estou falando nomes. Não estou dando indireta para ninguém, querido, nessa palavra. Nós não fazemos isso aqui. Cremos que o púlpito é para liberar a palavra de Deus. Não é para mandar recado para ninguém. Nós estamos profetizando a palavra. Agora eu quero dizer para você, querido, eu estou confrontando. É trazendo a sua realidade de frente para a palavra. É trazendo a minha realidade de frente para a palavra. E não acha, irmãos, que aquilo que eu prego para você, eu não sou pregado também. Eu não sou confrontado. Nós precisamos mudar, irmãos. E como eu comecei falando para você, a fase final do confronto é o consolo. Eu estou aqui para dizer para você, irmãos, vamos caminhar juntos, vamos crescer para tomar posse da nossa herança. Vamos crescer em Deus para manifestar atos de justiça. Tem muita gente não aguentando a força do odre. Sabe o que pode acontecer com alguém que está aqui nessa noite? Explodir. Sabe o que pode acontecer comigo, irmãos? Explodir se eu não renovar o meu odre. Sabe por que a gente fala, eu não vou mais naquele lugar assim? Porque lá toca na ferida. Eu não vou mais ali, porque sabe por quê, irmãos? Porque a estrutura, a ação de Deus na nossa vida, o vinho novo que está sendo derramado, a estrutura que eu tenho, a carcaça não está aguentando. A carcaça está pedindo arrego. O que eu preciso fazer? Mudar a essência que está vindo do céu ou mudar a carcaça? O que eu preciso fazer? Agora a Bíblia diz assim, quando o odre é um odre novo, que foi renovado, vem o vinho novo. O vinho expande e você expande junto. Não tem ruptura, não rebenta, não para no caminho, porque o odre está como aquela mulher que se desenvolveu para segurar o filho. Você se desenvolveu para receber a unção que Deus está colocando na sua vida nesses dias. Agora o problema é o seguinte, o odre precisa ser novo. Fala comigo, o odre precisa ser novo.
Mas o odre precisa estar vazio. Para receber o novo de Deus, o odre precisa estar vazio. Sabe o que a maioria de nós fazemos? A gente quer completar o odre. A gente vem com um conceito antigo. A gente vem com aquilo que a gente fazia não sei quantos anos atrás. A gente vem com o entendimento que trazíamos de não sei quanto tempo. A gente vem com as nossas manias. A gente vem com as nossas crenças, com as nossas definições, com os nossos conceitos, preconceitos. E a gente quer receber a unção que é para hoje. Mas não é assim, irmão, que funciona. Nós vamos ter que nos esvaziar. O odre tem que ser novo, e o odre tem que estar vazio. Joga fora tudo que estava lá dentro, para receber o novo de Deus. Isso é Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é Romanos 12:2. Transforma sua mente, porque só assim, transformando, mudando a forma. Transformar é mudar a forma. Só mudando a forma da sua mente. Sabe o que é transformar a mente, irmãos? Deleta, formata. Você já formatou o computador? Sabe como é que é? Você leva lá, eles formatam, apaga tudo. Depois tem que reinstalar. É assim, irmãos, formata a sua mente. Deleta e começa a receber o novo de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar, aí sim, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está entendendo? O que nós precisamos nesses dias? Você está entendendo, irmãos, a nossa responsabilidade para esses dias? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós aprendemos, irmãos, a ser uma igreja que caminha, cai aqui, levanta ali, cai aqui, levanta ali, peca aqui, levanta ali, cai aqui, levanta ali. Balança a pessoa que está cochilando do seu lado. Pai, nós repreendemos, Deus, toda ação sobre a mente, Deus. Tudo aquilo, Pai, que rouba o entendimento. Tudo aquilo, Pai, que em palavras como essa, Deus, veda o entendimento dos teus filhos, Pai. Porque querem aprisionar as pessoas. Querem aprisionar as pessoas, Pai. Em uma geração da igreja, Deus, que não eleva ao nível, Senhor. Nos ajuda a entender algumas coisas. Escuta o que eu vou falar para você. Nós aprendemos a ser uma igreja que levanta aqui e cai ali, que levanta aqui e cai ali. Irmãos, não adianta se enganar. Infelizmente, a maior parte da igreja, não estou falando do ministério aqui, Mevan, a maior parte da igreja de Jesus na terra é uma igreja assim, que levanta aqui e cai ali, que recebe perdão de Deus hoje e peca amanhã, que arruma o seu casamento hoje, no mês que vem desarruma, que arruma suas finanças esse ano, mas no ano que vem desarrumou, que assume um ministério, que assume um chamado em Deus, no mês que vem abandonou. Infelizmente, a maior parte da igreja do Senhor Jesus é assim. Vem vindo, irmão, se arrastando, vem vindo, se levantando, caindo, levantando, porque eles estão prontos sempre a receber o perdão de Deus, a receber o sangue de Jesus, e a partir daquele momento, ser perdoado. Eu estou perdoado hoje. Se Jesus volta hoje, eu estou dentro. É assim que a igreja do Senhor caminha, irmãos, esperando a salvação. Eu quero te dizer, irmãos, não foi para isso que Deus te chamou. Eu não estou aqui querendo, não estou aqui
querendo tirar o valor da salvação, irmãos. Que talvez seja a coisa mais importante que a gente tenha. Mas Deus te chamou, irmãos, para reinar. E pasme você, não é reinar na eternidade somente. É reinar aqui. Ah, pastor, agora você me confundiu. E o reinado que eu falo, querido, não é um reinado desse mundo. Não é um reinado do dinheiro, das festas, dos bens, da prosperidade. Não é esse reinado. É o reinado de autoridade. Deus não levantou uma igreja, irmãos, para ser uma igreja acuada, coitada, sendo chicoteada pelo diabo e correndo com medo de Satanás. A Bíblia fala que ele, Jesus, se manifestou para destruir as obras do diabo. E como que ele vai fazer isso? Eu pergunto para você, como ele vai fazer isso? Através de quem? De mim, irmão. Através de você. Mas como que eu vou destruir a obra do diabo se eu ando apanhando dele mais do que nunca? Uma igreja, irmãos, que anda se arrastando, fugindo, temendo, com medo, amarrada. A palavra do Senhor, escuta, não precisa abrir. Em Gênesis 1:28 diz assim, ó: Deus os abençoou e lhes disse, lá no início, criação: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Deixa eu falar uma coisa para você. O objetivo da criação, irmãos, não foi salvação. Deus não criou o homem para que fosse salvo. Deus criou o homem para que ele dominasse sobre o pecado, para que ele dominasse sobre si mesmo. Deus criou o homem e disse: vocês são reis nessa terra, só não podem tocar ali. Sabe qual que era o papel do homem? Dominar, principalmente sobre si mesmo. Isso é muito sério, querido. O princípio da criação está no homem dominar sobre si mesmo. E dominando sobre si mesmo, ele dominaria sobre a terra. E voltando a dizer, não estou falando de coisas materiais, estou falando de autoridade em Deus. Mas o homem peca, cai. E por causa disso, o Senhor vem ali no Éden, mata o cordeiro, que aponta para Cristo, derrama o sangue do cordeiro, tira a pele, veste o homem, tampa a sua nudez. E aí, para que o Senhor faz isso? Para salvar o homem do quê? Do seu pecado. Mas o objetivo não era esse. O objetivo da criação era para que o homem dominasse sobre a terra e dominasse sobre si mesmo. Para que aquilo que Deus colocou no homem dominasse sobre a sua carne, sobre seus pecados, sobre a sua mente. Está difícil, irmão? Eu vou dizer, essa é a responsabilidade que nós vamos carregar, irmão. Lá em Lucas 19:10 a palavra diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se estava perdido. Agora sim, ele veio salvar. Salvar quem se perdeu. Ele veio salvar, a salvação entrou porque o homem se perdeu. A salvação, o princípio da salvação veio porque o homem se perdeu. Mas o início não começa com salvação. O início começa com o homem sendo estabelecido por Deus para governar com Ele, para dominar com Ele. Você entendeu? Você entende isso, irmão? Agora Deus está voltando a trazer essa responsabilidade para nós.
Você vai ser essa igreja, irmãos, que cai e levanta, levanta e cai, que cai e levanta, que não tem palavra, não tem compromisso, não tem santidade, não protege aquilo que Deus te deu para carregar. Mas eu vou lá e me arrependo, eu vou lá e tomo a ceia, eu vou lá e clamo a misericórdia, eu vou lá e recebo, recebe, mas não doa. Recebe, mas não dá nada para Deus. Eu recebo mais uma vez o seu perdão, porque se Ele vier hoje eu estou salvo. Não é esse o objetivo. O cristianismo não tem, irmãos, o objetivo somente da salvação. Você já ouviu alguém dizer isso? As coisas, querido, elas não terminam na salvação, elas começam na salvação. Deus te salva para te usar como filho. Então, quando eu recebo a salvação em Cristo, aí que começa o meu chamado, não está terminando. A salvação não é o fim como nós pensamos. A salvação não é o fim de tudo, a salvação é o início das coisas. Quando eu sou salvo, irmãos, quando eu recebo a salvação, quando eu recebo a convicção de filho, aí começa o meu chamado. Aí começa a autoridade daquilo que Deus me deu para fazer. E não são coisas necessariamente materiais. Jesus, o Filho do Homem, não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha bens materiais, mas todo mundo que olhava para ele sabia que ele tinha autoridade. Quando ele esteve na cruz, a sua coroa não era uma coroa de ouro, de brilhantes, era uma coroa de espinhos. Mas aquela coroa de espinhos ministrava as pessoas. Quando ele foi para a cruz, ele não foi com uma grande igreja. Quando ele foi para a cruz, ele não foi com um monte de títulos. Bispos, apóstolos, querubins, serafins, ele foi como servo, como filho. Mas quando as pessoas olhavam para a sua coroa de espinhos, aquele bandido da cruz pôde olhar e falar: eu quero o que ele tem. Eu quero ser como ele é. Eu quero ir para onde ele vai. Se existe um rei, esse aí é o rei. Se existe um rei, esse aqui é o rei. E o bandido que estava ao lado pôde dizer para ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E que ele falou ainda hoje: você vai estar comigo no paraíso. Você, querido, tendo recurso ou não, tendo bens ou não, ainda assim você foi chamado para dominar. Dominar sobre o pecado. Nós não temos domínio sobre essas coisas. Muitas vezes até dominamos sobre as finanças, mas não basta. Você foi chamado para dominar sobre o pecado, dominar sobre a carne, dominar sobre as enfermidades, dominar sobre o caos, dominar sobre a escuridão. Você não foi chamado, irmãos, para ser um fugitivo. Você não foi chamado para ser um pecador se arrastando, brigando, irmãos, para ser santo. Você não foi chamado para ser a escória da terra, irmãos. Você é luz do mundo e sal da terra. Essa é a igreja que Deus espera de nós. Não é que estejamos esperando a próxima ocasião para poder pedir perdão e não ir para o inferno. É convictos de quem nós somos. Caminhar como Deus nos chamou, como filhos que dominam sobre o caos, sobre o pecado, sobre a idolatria, sobre a mentira, sobre a escuridão. Amém? Você pode ficar de pé comigo?